Voltamos com o programa Unisco Comunidade. Conversamos hoje com o professor doutor Rogério Lopes Pinheiro de Carvalho, titular da disciplina de História da Universidade de Sorocaba. Professor, vamos falar um pouco do aniversário de Sorocaba. Sorocaba completa 360 anos no dia 15 de agosto. Por outro lado, antes da gente falar do aniversário propriamente dito, existia uma outra data que também era lembrada e comemorada na cidade. E, enquanto estudante do ensino fundamental, no saudoso Padilha, eu lembrava que a professora pedia para que a gente fizesse um trabalho sobre a Sorocaba, a elevação de Sorocaba à vila, e depois de Sorocaba, que se transforma a município, a cidade. E era interessante que a gente recorria, na época, como fonte de pesquisa, eu, pelo menos, eu acho que outros colegas, a redação do jornal Diário de Sorocaba e comprava a edição do ano anterior, que tinha sempre um histórico daquele momento. E de lá, a nossa fonte de pesquisa era tiradas algumas informações, recortadas as ilustrações, para fazermos os cartazes que eram afixados no fundo da sala de aula, como em outras datas que a gente estava discutindo aqui, como estimular o aluno a lembrar da importância desses momentos. Qual a importância da elevação de Sorocaba à Vila? Por que isso deixou de ser lembrado, de ser comemorado, e só ser lembrado o aniversário propriamente dito? E se, de fato, 15 de agosto foi nesse dia que Baltazar Fernandes aqui pisou pela primeira vez e disse: esta é a Sorocaba. No caso da história de Sorocaba, isso é um debate que gerou certa polêmica no passado, né? Nem sempre se comemorou o aniversário de Sorocaba em 15 de agosto de 1654, né? Anteriormente, se comemorava 3 de maio de 1661. Isso é um debate. Esse debate ele acontece em função do quê? Em função da falta de documentação. Tá? Às vezes, na história, nós temos falta de documentação, ou a documentação é muito fragmentada, né? E aí não se sabe muito bem, não se consegue acompanhar muito bem, passo a passo, esse povoamento de Sorocaba, especificamente a partir da figura do Baltazar Fernandes. Né? Se sabe que essa região já estava sendo palmilhada, já estava sendo explorada pelos portugueses desde o século XVI. Se cria, no período colonial, havia um aspecto institucional fundamental, né, para você instaurar um povoamento ou instaurar uma vila. 2 aspectos fundamentais, né? A construção de uma igreja, né, e a instalação de um pelourinho. O pelourinho significava o quê? O braço do Estado português naquela região. Né? Ao que tudo indica, existiu a elevação de povoados aqui na região, tanto em Araçoiaba quanto no Itavuvu. Essas vilas elas não progrediram, elas não foram para frente. Inclusive porque o pelourinho inicial é no Itavuvu. Era no Itavuvu. Né? O pelourinho inicial era no Itavuvu. Quer dizer que, em tese, o centro de Sorocaba poderia hoje estar no bairro de Itavuvu, da Avenida Itavuvu. Poderia, mas não foi assim que aconteceu. Por quê? Por vários motivos. Aquela vila ela não conseguiu prosperar. Baltazar Fernandes recebe umas sesmarias, né, que era uma concessão de terras dentro do Estado português. Ele parte de Santana do Parnaíba. Então, essa região toda aqui, administrativamente, dentro da colonização portuguesa, fazia parte da vila de Santana do Parnaíba. Ele vem para cá, a partir dessas sesmarias, e ele decide povoar essa região, especificamente o que vai se constituir como o centro hoje de Sorocaba, ali no Mosteiro. Procura elevar uma igreja e vai defender a instauração do pelourinho ali. Né? E ele, sabendo da existência desse pelourinho em Itavuvu e do fato daquela... Então não foi ele quem instalou o pelourinho em Itavuvu? Não foi ele que instalou.
Mas sabendo da existência desse povoado, da existência dessa vila, e sabendo das dificuldades dessa vila, ele vê uma situação melhor, geograficamente melhor, que ele acreditava melhor para a instauração de uma vila, e solicita para as autoridades portuguesas a transmigração do Pelourinho para Sorocaba. E quem instalou esse Pelourinho? O senhor tem dados? Existem dados? Não, o nome da pessoa? Baltazar Fernandes. Ele não, o de Itavuvu. Sim, outras... agora não vou me recordar, mas são outros desbravadores? Outros desbravadores, outros desbravadores. Quer dizer, que a história de Sorocaba poderia ser contada de outra forma, se não fosse a implantação da igreja de São Bento? Poderia ser uma outra cidade, uma outra realidade? Na historiografia, é muito difícil você trabalhar com C, né? Você tem que trabalhar com o que efetivamente aconteceu. Se Itavuvu tivesse prosperado, enfim, talvez a história fosse outra, mas... Então é C. A gente o fica C não existe. Na conjectura. Se Hitler tivesse acesso às bombas atômicas antes dos norte-americanos, enfim. Né? O fato é que isso vai acontecer. Quando isso acontece? Aí o problema, né? Quando isso acontece? E aí, através de inventários da família Baltazar Fernandes, da família Fernandes, né? Porque o irmão do Baltazar Fernandes também está ligado à fundação de Itu. Né? Então, por inventários, se chega à conclusão de que essa transmigração acontece em 1654. Professor, mas em 1654, qual é a importância dessa data para Sorocaba? Então, a importância dessa data Baltazar Fernandes decidir efetivamente povoar a essa região, né? A região mesmo onde está historicamente colocado o início da cidade a partir da construção daquilo que seria o convento, o Mosteiro de São Bento. E que isso foi uma questão também geográfica, se a gente imaginar que ali era um morro, porque nós temos a rua 15 de novembro, a rua 15, São Bento, a rua 15 de novembro, 15, e o rio Sorocaba. Embaixo. Isso foi uma questão geográfica? Foi uma questão geográfica. Foi uma questão geográfica, aquele morro, construir a povoação, instalar a povoação inicial no alto do morro, relativamente próximo ao rio Sorocaba. Captação de água. Captação de água e todas essas questões. Mas em 1654 ele chega, o que se tem são documentos da família Fernandes, né, inventários, que atestam que em 1654 começa o início da construção da igreja que se transformaria depois no Mosteiro São Bento. Então essa é a importância. E aí a partir disso, a partir do início desse povoamento, a ideia de transferir o Pelourinho que estava lá em Itavuvu para Sorocaba, né? Para aquela vila, para aquele povoado que ele já estava se chamando Sorocaba. Então essa luta vai acontecer, Baltazar Fernandes vai pleitear isso junto ao capitão-mor da capitania de São Vicente, o Salvador Correia. Efetivamente ele consegue a aprovação, uma vez que a vila de Itavuvu estava absolutamente estagnada já há algum tempo. E aí vai acontecer o quê? A transposição do Pelourinho para Sorocaba, em 1661, e aí Sorocaba vai ser elevada à condição de vila. E esse Pelourinho que existe hoje no centro da cidade, seria o ponto real dele? Seria o ponto real dele. Fica na rua Santa Clara. Santa Clara, exatamente, no ponto inicial. Perto do INSS. Exatamente, naquela região. Então, isso vai gerar uma discussão, porque vai se comemorar o feriado, não o feriado, não existia, né? Vai se comemorar a data de fundação de Sorocaba por muito tempo na transposição do Pelourinho, né? 3 de março de 1661. Então, isso vai ser um consenso até a década de 1950. O que acontece na década de 1950? Você tem a presença, os estudos que se tornariam célebres do Aloysio de Almeida. Né? Aloysio de Almeida, junto com outros historiadores que estão ligados à fundação do Instituto Histórico
Geográfico e Genealógico de Sorocaba. Isso vai acontecer em 1954. Então, em função das pesquisas desses historiadores, especificamente do Aloysio de Almeida, no Arquivo de Estado, pesquisando a documentação ali no Arquivo de Estado, que ele pesquisou muito tempo lá, e ele descobre esses documentos e que, não só ele, mas outros historiadores paulistas, Afonso Toné também, aí ele constata que não, que a fundação de Sorocaba deveria ser colocada não em 1661, mas em 1654. Né? 1654. E a data não mais 3 de março. A março. data é absolutamente uma inferência. Por quê? Porque Baltazar Fernandes, ao promover a construção do mosteiro, naquela época igreja, ele vai chamar Sorocaba de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba. Né? Nossa Senhora da Ponte, uma padroeira lá de Portugal, e quando se comemora o dia de Nossa Senhora da Ponte? No dia 15 de agosto. Então, efetivamente, não se tem uma documentação, não. No dia 15 de agosto, Baltazar Fernandes decide começar a construção do mosteiro, e isso aconteceu especificamente nessa data. Não, isso é uma inferência. Né? Nossa Senhora da Ponte é comemorada em Portugal, que nem é uma figura do panteão católico muito famoso no Brasil, é mais famoso em Portugal. Tem poucas Nossa Senhoras da Ponte em outras regiões do Brasil. Aqui em Sorocaba, isso é uma particularidade da Fundação de Sorocaba, mas se comemora no dia 15 de agosto. Então, vamos colocar 15 de agosto. Foi em 1654. Parece que o Baltazar Fernandes, pela documentação compulsada pelo Aloysio de Almeida, ele inicia efetivamente a construção e a vila em 1654, chama a vila de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba, a comemoração de Nossa Senhora da Ponte acontece em 15 de agosto, vamos estabelecer 15 de agosto como dia de comemoração da fundação de Sorocaba. E aí está instituído. E isso acontece a partir de 1954, antes disso não. Quer dizer que se alguém for pesquisar nos jornais da cidade, se for pesquisar no jornal de 1953, jornal Cruzeiro do Sul da época, de 1953, que é o jornal hoje que é centenário, pode ter uma data. Sorocaba completa dessa data tantos anos. Aí ele pega o jornal de 1954. Sorocaba comemora hoje tantos anos. Muda? Muda, exatamente. Dá uma diferença de 2 anos. Dá uma diferença, sim, porque em função disso, né? Em função de uma... É mais uma vez aquela questão do início da nossa conversa, né? Questões políticas, questões historiográficas envolvendo. O Sorocaba ficou 2 anos mais velha sem querer. Sem querer, exatamente. Sorocaba ficou 2 anos mais velha sem querer. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Como de praxe, eu gostaria que o senhor deixasse um e-mail de contato para quem quiser discutir um pouco dessas histórias, desses pontos interessantes que a gente falou no programa de hoje. Sim. Quem quiser conversar mais comigo, né, eu vou passar o meu e-mail aqui da Uniso, rogerio.carvalho@prof.uniso.br. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa fanpage lá no Facebook. Curta lá. É o programa Uniso Comunidade. E agora você pode rever também todos os programas que já foram ao ar no YouTube. O nosso canal é Uniso Comunidade. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá!